Fala galera do Esporte na Band, sejam muito bem-vindos, Gabi Santos aqui, porque hoje a gente vai trocar uma ideia com o rapper Dom L, que teve a sua música utilizada pelo Botafogo depois da vitória por 1-0 em cima do PSG. E Pânico de Nada, a música do Dom L, é levada como uma campanha pelos torcedores do Botafogo. Afinal de contas, é uma música que fala sobre revolução, resistência e sobre você acreditar nos seus sonhos. Dom L, seja muito bem-vindo aqui ao Esporte na Band. Eu já quero que você comece falando sobre a tua relação com o futebol e esse paralelo da música com a modalidade. O esporte mobiliza vários sentimentos, né? No Brasil, o futebol tem esse lance de mobilizar nosso orgulho, né? Como povo brasileiro. Acho que é um grande unificador nacional num país que é tão dividido, né? Pelo fato da sua história, né? Por ter sido fruto de uma colonização, depois de um incentivo à imigração de pessoas pobres de outros países da Europa e de outros países para serem mão de obra aqui no Brasil e tal, e tem essa mistura aí que ainda é conflituosa, mas que a gente consegue no futebol entender uma unidade do que é o Brasil, né? Isso foi trabalhado por muito tempo e usado de diferentes formas na política, né? Mas tem uma coisa que é algo que a gente não pode negar, né? Então acho que o futebol ele mobiliza esse nosso sentido de nação, do que é ser brasileiro, né? E é um motivo de orgulho da gente no mundo todo. É uma carta diplomática do Brasil no mundo, o nosso futebol, e a gente não pode perder isso nunca. Cara, e como que foi a tua reação quando você viu o post com a sua música lá? Vários compartilhamentos, a torcida do Botafogo inclusive foi depois lá no YouTube para ouvir a música e também tem comentários. Quem veio aqui pelo post do Botafogo, foi algo combinado ou você não sabia e também foi pego de surpresa? Cara, não foi combinado não, foi uma surpresa, uma ótima surpresa, assim, né. Eu sou um cearense de Fortaleza que torci Botafogo mais ativamente por muito tempo, quando a gente tinha essa cultura no Nordeste de ter um time do Rio e um time de São Paulo, né. Então, você torce Fortaleza, mas quem você torce no Rio, quem você torce em São Paulo, né. Depois eu quis, por motivo de orgulho, que é parecido com esse orgulho que o Botafogo está tendo agora, me concentrar no Fortaleza, mas eu ainda tenho esse sentimento pelo Botafogo, então para mim foi uma ótima surpresa, eu fiquei muito feliz. E Pânico de Nada ele tem essa energia, né, porque eu costumo dizer que o medo, ele é uma coisa que é inevitável, você não precisa não estar com medo para ter coragem, você tem coragem com medo mesmo, entendeu? O pânico é que te paralisa. Então se você tiver com medo, tudo bem, você tem que ir para cima, entendeu? Com medo mesmo. E eu acho que a galera do esporte sente isso, né, então acho que rolou essa identificação. E como que é a tua relação com o futebol? Porque para quem não sabe, você é um grande usuário do Twitter e tem um post seu, né, que você até pergunta, gente, que onda é essa de misto? O que que é isso? Até porque para quem não sabe, você é nascido em Brasília, mas foi criado e tem suas ligações lá em Fortaleza. Então, como é que é para você esse paralelo da tua vida pessoal com o futebol? Cara, quando eu era pivete, eu era vidrado em futebol. Eu passava o dia inteiro assistindo Bandeirantes, o canal do esporte, aquela parada de tipo o Luciano do Vale, Silvio Luiz, os grandes narradores e assistindo o jogo. E aí eu entrei para a torcida organizada do Fortaleza e eu ia para os jogos e era aquela emoção, aquela doideira. Depois, quando eu fui ficando mais velho, eu fui me distanciando um pouco, mas eu ainda tenho essa energia, né? O futebol ele é uma coisa que a gente tem que ter muito carinho no Brasil, porque ele é uma das nossas grandes culturas, né, assim. Eu comecei a torcer Botafogo e Santos porque eu via os vídeos do Garrincha e achava isso sensacional. Depois via os vídeos do Pelé e achava sensacional. Então, tipo, por ser muito fã desses 2 jogadores, eu comecei a torcer esses times, né. Apesar de todo mundo na minha volta, não era um time muito popular onde eu morava, mas eu gostava também. E também por influência do meu pai, que também torcia esses times. E o Fortaleza veio com a rapaziada do bairro, de se envolver ali, de ir no estádio, entendeu. Pô, eu fiquei sabendo que o PSG é um dos times mais ricos da Europa, né.
que tem mais dinheiro investido, né? É muito importante a gente resgatar essa parada do nosso futebol que, muito para além de ganhar o jogo ou não, a gente sempre fez bonito, a gente sempre fez história, né? Eu adoro as seleções do Brasil de 82 e 86, que são seleções que não ganharam Copas, mas que se você for assistir os jogos, é uma obra de arte como aqueles caras jogavam. É um futebol muito bonito e é muito nosso. Ninguém joga assim, ninguém nunca jogou assim. Entende? Então, eu acho que o Brasil, ele tem que ter sempre essa autoestima de dizer assim, a gente joga desse jeito mesmo, entendeu? E na Europa é diferente, o futebol de vocês é diferente. Porque eu acho que também, por a gente ter exportado muitos jogadores para a Europa, o mundo ficou um pouco mais igual, assim, em formas, em maneira de jogar, em estilo de jogo, né? Mas quando a gente vê algo disso acontecendo, vem uma esperança, assim, de que, pô, o Brasil ainda é o Brasil, né? Mesmo com o time com muito menos dinheiro, a gente consegue fazer o nosso jogo, jogar do nosso jeito, chegar lá e vencer. Pânico de nada, vai ser como quiser chamar. Pânico de quê? Pânico de quê? E agora também a gente vai falar sobre teu novo álbum, né, que é Caro Vapor 2, qual a forma de pagamento. Queria que você trouxesse aqui pra gente o que tem nesse álbum que só você sabe, qual é a conexão dele com Caro Vapor 1, foi algo que você já criou o primeiro álbum, pensando no segundo, quais são as relações entre esses dois álbuns, porque, pra quem não sabe também, Caro Vapor 1 foi lançado lá em 2013, então você vem mais de 10 anos depois com Caro Vapor 2. Quais são as ligações entre esses dois álbuns? Pô, Caro Vapor 1 nasceu já com a intenção de ter o volume 2, né? Ele começa com uma releitura na parte instrumental da introdução do Caro Vapor 1, né? É o mesmo sample, que é uma música milenar, uma música que foi gravada nos anos 30 em Cuba, porque foi trazida pelos africanos, e dizem que os africanos aprenderam com os persas e que os persas aprenderam com os chineses. Então não se sabe de onde vem essa música. Ela é uma música milenar e que foi modificada, obviamente, durante esse tempo todo, e é de domínio público essa melodia, porque ela é tão antiga, né? Então a gente recriou essa melodia que estava lá na introdução do Caro Vapor 1 e fez essa introdução. Eu tenho muitos flows, né? Como rappers entendem essa parada. Eu gosto de fazer flows diferentes em diferentes músicas. E, por exemplo, na música Saudade do Mar tem um flow que eu uso ali que lembra um pouco um tipo de flow que tá lá no Caro Vapor 1 e que nunca mais eu tinha feito, né? Que tem naquela música Me Faz Acreditar, né? Que eu falo bom dia, muito obrigado. Então tem aquele flow mais quase canção de niná, meio malandro, assim, saca? E em vários outros aspectos, assim, toca vários assuntos, aborda vários assuntos, mas ele tem um ponto de vista bem íntimo, assim, também. Você também enfrentou alguns problemas com o sample, né? Você, inclusive, tweetou que teve ali alguns problemas com a questão de liberação vinda do Belchior, também do Milton Nascimento. Eu queria que você trouxesse esse paralelo, mas também com uma outra questão. A gente vê essa aproximação do hip hop com outros gêneros. Então, por exemplo, o BK fazendo uma colaboração com a Evinha, o Djonga fazendo colaboração com o Milton Nascimento. Você vê que ainda existe um preconceito com o hip hop ou há uma abertura maior agora em relação ao gênero? A cultura do sample, ela é um pouco nova em certo sentido no Brasil, né? Mas o hip hop sempre usou sample. A gente fazia isso sem pedir autorização, porque a gente nem estava dentro do mercado formal, né? Underground mesmo, circulava nas periferias, já tinha uma grande capilaridade, assim, era enorme, mas era meio negligenciado pela grande indústria no Brasil. E essa cultura trouxe de volta vários artistas para um público que não conhecia eles, entendeu? Então, assim, eu era um cara que, quando eu era... Antigamente eu vendia CD pirata para sobreviver. No boom do CD pirata e tal, quando não existia Spotify, quando não existia serviço de streaming, as gravadoras não conseguiam vender mais CDs originais, às vezes nem fabricavam, né? Porque era muito caro e essas coisas antigas a população não tinha muita condição de comprar. E a galera começou a consumir CD pirata. E eu andava numa motinha vendendo, eu pegava pedidos dos caras de venda de CD. E aí, pô, eu vi que vários artistas que são muito cultuados pela alta cultura brasileira não tinham muitos pedidos no popular, ali no mercadinho, no tio da bodega e tal, que queria comprar um CD. E eu vendia CD na periferia de Fortaleza inteira. Eu vendia muito CD de brega, muito CD
do Valdir Soriano, do Agnaldo Timóteo. Esses caras eram populares para aquela geração mais periférica lá, que eram os coroas, né? Mas para a geração mais nova, nem eles, nem os caras que são cultuados como alta cultura, o pessoal não ligava muito. Então, quando eu comecei a comprar disco, eu ficava escutando um Jorge Ben em casa, e os moleques passavam e diziam assim, essa música de véia aí, que onda é essa, pá? E eu falava, não, mano, essa música tu não se liga, é aquela que o Racionais fala, que o Racionais ampliou. Aí os moleques falavam, pode crer, então vou escutar de outra forma, E de repente estava todo mundo escutando Jorge Ben, voltando a entender o que era o Jorge Ben na periferia do Brasil, entendeu? Então, assim, a mentalidade ainda de muita gente é que eles estão fazendo um favor pra gente quando eles liberam um sample. Mas, na verdade, a gente já faz isso há muito tempo, de trazer essa cultura brasileira que é incrível, que são grandes artistas e grandes criadores, para uma molecada mais nova que não teve acesso a isso. E tem preconceito muitas vezes com isso. A gente é que diz para eles assim, não, mano, escuta essa parada, entendeu? Entende esse bagulho, isso aqui é importante, saca? Então acho que é importante essa reciprocidade, mas infelizmente ela muitas vezes não existe. Não tem uma reciprocidade, uma compreensão, um entendimento, né? Então isso às vezes pode ser um problema. O outro problema que pode acontecer é que a obra fica na mão de herdeiros, muitas vezes, quando o artista já está morto, né? E aí você fica à mercê do que esses herdeiros, de qual a interpretação desses herdeiros à obra dos pais, né? E que muitas vezes não condiz nem com o próprio pensamento dos pais, né? Então tem gente que é herdeiro de grandes obras, de artistas que foram muito contestadores e que tem uma visão extremamente conservadora de música e da obra dos próprios pais, que eles guardam os direitos, né? Fora todo o jogo de gravadora e tal, e a burocracia toda que envolve o mercado. Então existe essa dificuldade ainda no Brasil, e essa visão precisa melhorar um pouco. A galera precisa sacar e precisa respeitar mais o rap também, né, cara? Porque a gente ainda sofre muito preconceito, entendeu? Eu acho que a gente está num momento em que essa parada tá muito linear, assim, parece que as pessoas fazem o mesmo tipo de música no mundo todo, mas eu tô tentando fazer diferente, entendeu? Eu acho que tem muita gente fazendo diferente ao redor do mundo, e sampleando de formas diferentes, reverenciando artistas de forma diferente. Em Caro Vapor 2, a gente também vê a presença de outros artistas brasileiros, por exemplo, Roger Rogério, que participa de Eminência Parda. Como que é essa escolha do sample, né? É algo que você pré-determina? Você tem essa coisa de gostar de ter artistas brasileiros também nas suas composições, ou você não é muito apegado nesse aspecto? Como é que é esse processo de criação das músicas? Eu venho fazendo isso desde que eu comecei, assim, de tentar fazer uma coisa muito original, muito nossa, né? Eu venho evoluindo isso, e agora nesse disco acho que eu consegui o auge disso. Foi onde eu fui mais bem sucedido é subjetivo isso, mas eu acho que eu consegui melhor, né, do que nas outras vezes. Ou talvez não melhor, mas de um jeito ainda mais único e original, entendeu? Eu pensei no que eu queria, eu pensei, cara, eu quero fazer mais ou menos isso aqui, me utilizar do método do hip hop e tal, de samplear e fazer tal parada, mas do outro jeito. Eu não quero batida gringa, eu quero usar a batida brasileira, ou dialogar mais com o sul global, com a África, com a América Latina. Fui olhar a música brasileira dos anos 70, dos anos 60, que tinham a ver com o que eu tava buscando. Aí tem o Bossa Jazz, que é um estilo de música muito rico, assim, que surgiu no Brasil ali, que pouca gente lembra hoje em dia, né? Ganhou o mundo inteiro, né? E é isso, foi com essas ideias que eu fui ali elaborando e colocando na panela o tempero para criar isso tudo. Bom, infelizmente chegou ao fim a nossa entrevista aqui com o Dom L. Quero agradecer demais sua participação aqui com a gente e dizer que escutem Caro Vapor 2, Qual a Forma de Pagamento. É um álbum que está muito bom, tem muita brasilidade, cada música com a sua particularidade também. Sigam o Esporte na Band em todas as redes sociais e também sigam o Dom L. A gente se vê na próxima entrevista.